Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que tenhamos todos uma tarde de estudos muito proveitosa, muito abençoada. Hoje o nosso companheiro Newton José teve um compromisso e não virá para acompanhar, para dar, né, o estudo para vocês. E pediu que eu viesse, né? Eu sei que a substituição não é justa, concordo plenamente com todos aí que estão pensando, né? O Newton é bem melhor, bem mais experiente, né? Já conhece há mais tempo, mas na falta dele, estamos aqui nós, né, Luiz? Então, nós vamos iniciar primeiro com a leitura de o Evangelho, a página do Evangelho. Depois o Luiz vai fazer a prece e a gente continua. Nós acabamos, né, o Newton falou que tinha acabado o capítulo sobre as materializações, e hoje se inicia o capítulo Testemunho, na página 95 do livro Recordações da Mediunidade. Você pode ler para a gente, por favor, Luiz, Sim. o Evangelho? O Evangelho foi aberto pela Andressa no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 7. Ele fala da utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Ele fala o seguinte: se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a sua letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição. Pensamento este que vai de encontro à razão. Muito obrigada. Faz a prece, por favor, Luiz. Senhor Jesus, estamos reunidos mais um dia no CEAP, nossa casa de amor, em torno do seu Evangelho, para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Que os nossos pensamentos sejam balsamizados e elucidados para compreendermos as instruções que serão dadas aqui para nós. Que Eloá tenha a intuição dos bons Espíritos aqui presentes para as suas prédicas. Pedimos ao Altivo Panfiro, diretor espiritual de nossa casa, Allan Kardec, Leon Denis, Eurípides Barçanufo, a intuição e os bons pensamentos para o estudo. E assim, agradecidos, acima de tudo, pedimos a Deus, o nosso Pai, autorização, permissão, para iniciarmos os estudos nessa tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, e que seja em nome do amor que possamos dar por iniciado o nosso estudo, pedindo também a nossa querida, amada irmã Ivone do Amaral Pereira e ao nosso amado também professor José Jorge, que nos auxilie nesses estudos. Então, todos já sabem, né, que esse livro Recordações da Mediunidade é um livro em que ela vai relatar. Pode entrar, minha querida. Boa tarde, seja bem-vinda. Ela vai relatar acontecimentos, né, que se deram ao longo de sua vida como médium e também até alguns recortes de sua vida particular que muito influenciaram na questão da mediunidade dela, né. No Devassando o Invisível, a gente viu também muitas situações interessantes, e aqui é mesmo, né, situações que os guias pediram que ela escrevesse, né, como ela relata na introdução também, que é muito bonita. E a gente tem aí os vários capítulos relatando, né, as experiências dela, para que nós pudéssemos hoje estar aqui, né, aprendendo com ela. Aí nesse capítulo, intitulado Testemunho, né, como toda a obra de Dona Ivone, para quem já está acostumada a ler, né, sempre tem uma citação ali, ou do Livro dos Espíritos, ou do Livro dos Médiuns, hoje é Céu e Inferno, para que a gente possa estar sempre anexado a essa história, ligando, apoiado na doutrina espírita, nas obras básicas. Lê para a gente, por favor. O capítulo é Testemunho, e esse trecho é do Céu e Inferno, segundo Allan Kardec, no capítulo 1, item 12.
Ele fala o seguinte: na morte violenta, as sensações não são precisamente as mesmas. Nenhuma desagregação inicial há começado previamente a separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente aniquilada. Nestas condições, o desprendimento só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. No suicida, principalmente, excede a toda expectativa. Preso ao corpo, todas as suas fibras, o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele com sofrimentos cruciantes. Muito bem, né? Ali para a gente também tem agora, também no Céu e Inferno, só que agora é da segunda parte, né? Esse que ele leu foi da primeira parte, a primeira parte que fala da parte teórica, né? Das questões de céu, de inferno, esse capítulo fala sobre a passagem, né? Que seria aí essa saída do espírito do corpo, né? O desencarne, né? E aí tem a segunda parte, que é um exemplo do suicida da samaritana. Você pode ler, por favor? Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Muito interessante. Então, para quem tem o Céu e o Inferno em casa, é interessante a gente pegar, né, e ler esse item 12 aí todo, né, que está explicando bem como é que é essa questão das mortes violentas, né, e principalmente quando ocorre o suicídio, né, porque o que acontece, como a gente vê no caso bem da Dona Ivone, né, que vocês já viram que ela já passou por aquela fase, né, que ela teve aquele... como se tivesse ficado em coma, né? Vocês já passaram por isso, já estudaram isso, né? E por quê? Quando ela fez 42 anos? Justamente porque na encarnação anterior, como Leila, né, ela se suicidou e restariam aí 42 anos para ela viver. Então, é como se fosse uma bateria, né? Você tem uma bateria de celular que dura, por exemplo, 8 horas. Se você desliga ou faz alguma coisa que com 2 horas só de uso, ainda tem aí de 8 para 2, 6 horas de uso, mais ou menos assim, grosseiramente falando, aquela quantidade de energia, de fluido vital, no caso, né, para que ela sobrevivesse. Como ela se suicidou, né, então restaram aqueles 42 anos ali, que foi justamente que ela, como Dona Ivone do Amaral Pereira, nessa reencarnação, com 42 anos, ela teve aquela síncope, né, que não era catalepsia, não era também aquela... esqueci o nome agora, daqui a pouco eu vou me lembrar. E era como se estivesse num estado de coma, mas que também não era bem um estado de coma, né? Ela não se alimentava, ficava ali como se estivesse dormindo, mas não estava dormindo. Aí a gente vê que depois ela foi... Isso, muito obrigada, letargia. Não foi nenhum dos dois casos, embora tivesse algumas semelhanças, mas tinha muita diferença. E a gente, né, até pelo menos até o que eu sei das obras dela, não tem assim uma explicação que os médicos tenham dado para ela, né? Mas a gente se acredita, lendo as obras dela, que tenha sido mesmo esse choque, porque ela teria que viver aqueles 42 anos. Né? No livro Leila, fala que ela iria desencarnar com 42 anos por conta de um problema do coração. Ela já tinha, na encarnação anterior, como Leila, pulado lá, ser jogado do Rio Tejo, ficou com o pulmão comprometido, mas também a questão do sentimento. Por isso que o coração dela tinha problema. Então, a questão do sentimento, que ela ficou também com aquela mágoa, por conta de tudo que havia acontecido. E aí, no livro Leila, né, fala que o Charles, que era o mentor dela, né, o anjo guardião, que havia sido o pai dela em algumas encarnações anteriores, e inclusive nessa que ela foi a Leila, pediu que uma moratória para ela, né, porque aí, a partir daquela idade, né, se ela conseguisse sobreviver, como ela já vinha desenvolvendo um trabalho belíssimo na mediunidade, e mostrou a ela os rascunhos, que ela já tinha, né, os rascunhos das obras
esses romances e outras obras que ela escreveu, porque ela tinha aquela questão da facilidade do desdobramento, e os espíritos levavam ela para ver. Inclusive, já tinha alguns escritos do livro Memórias do Suicida, que ela recebeu também assim aos poucos, né, a partir de 1926. Mas ela só veio a publicar realmente, né, a escrever mais assim, continuadamente, né, a partir dessa data aí. E aí é concedida essa moratória, né, pelo plano espiritual. Inclusive, esse irmão Teócrito, lá que coordena o Hospital Maria de Nazaré, está no livro Memória do Suicida também, que é estudado aqui todo domingo, a partir das 8 da manhã. E aí, o que acontece? Ela está nessa situação, é concedida essa moratória para que ela desse, e é justamente a partir daí que ela vai dar um salto, né, evolutivo, através desses inúmeros trabalhos. E aí ela vai começar a falar aí justamente dessas questões aí. Lê para a gente, Luiz, por favor. Muitos dos nossos leitores, ou quase em geral os espíritas, supõem sejam os romances mediúnicos meros arranjos literários, ficções habilidosas para exposições doutrinárias. Alguns confessam mesmo não se darem ao trabalho de ler tal literatura, visto não se interessarem por obras fictícias. Não sentem nem mesmo a curiosidade, muito razoável, demonstrando zelo pela causa esposada, de observar a arte com que os romancistas espirituais tecem os seus enredos para apresentar a magnificência do bem, que tais livros tanto exaltam, alheios como se deixam estar, a relação dos fatos reais da vida de cada dia, que os mesmos livros expõem paralelamente com o ensinamento revelado pela doutrina dos espíritos. Tá bom. Vocês leem romance espírita? Você lê? Já leu? Não. Não gosta muito, Eu gosto muito do Pentateuco. Sim, esse o Pentateuco, né, para quem não sabe, são os 5 livros codificados por Allan Kardec. Sabe, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho, Céu, Inferno e a Gênese. Obras póstumas é uma reunião de escritos, né, que Kardec deixou, foi publicada após a sua morte. Mas nem os da Dona Ivone você não lê? Passei agora a ler. Ah, ainda bem, está liberado, né? Salvo pelo gongo. Tô brincando. E você, Luciana? Não vou nem falar, né? E você, Andressa, já começou a ler algum romance de Dona Ivone? Ah, vocês, hein? Então, o que de mais importante ele está colocando aqui? A gente vai vendo, né? Como eu falei para vocês, inclusive os romances da Dona Ivone, né? A gente fala assim, romance como gênero literário, né? Porque não é ficção, é realidade. Então, ela começa lá, embora ela, quando estava recebendo, ela não soubesse ali na hora, mas depois ela foi sabendo, né? Eu até acho que é para não atrapalhar, de repente, né? Os nomes foram trocados. Por quê? Porque foram personagens importantes. E se desse algum nome, ou então alguma localidade exata, sabe como é que as pessoas são? Iam lá, e aí poderiam até ir em cima dos descendentes, né, ficar sediando, porque tem todo tipo de gente, né? Então, para que fosse preservado, ela fez isso. Inclusive, no Memórias de um Suicida, né, a gente sabe que é o Camilo Castelo Branco, mas na época ela botou Camilo Cândido Botelho, para que não tivesse esse problema de virem cobrar, né, como aconteceu com com o Chico Xavier, com os livros psicografados depois que o Humberto de Campos, que foi um poeta muito famoso, brasileiro, que a família processou o Chico por conta de direitos autorais. Mas depois a própria família se arrependeu e desistiu do processo. Mas a partir daí ele passou a assinar Irmão X. Mas em todos a gente tem que fazer uma distinção, né? O que é romance mediúnico? O que você acha que é romance mediúnico? É uma obra literária em que pega a doutrina como pano de fundo e conta uma história.
na verdade, né, você colocou uma coisa que é o verdadeiro romance literário, mediúnico, né? O romance mediúnico é um romance, né, uma história, como você falou, que, na verdade, recebido por via mediúnica. Mas aí é que está o cuidado, como você falou. Um romance mediúnico sério, ele tem que ter como pano de fundo a doutrina espírita, base, como os da Dona Ivone, como a gente vê nos romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, né? Então, esses são os verdadeiros romances mediúnicos, que contam histórias verdadeiras, baseadas na doutrina espírita. Porque senão, para a gente ficar lendo história por história, sem que aquilo traga nenhum conhecimento para a gente, né? Vai ser o quê? Não vou dizer perda de tempo, mas né, não vai acrescentar muita coisa para a gente, né? Como bem você falou. Agora, tem um livro do fulano de tal, a história tal. E geralmente, né, botam aquela história assim de traição, né? De cigano, de traição, de não sei o quê, e botam um título bem chamativo, uma letra garrafal vermelha. Olha, esse pode ser mediúnico, pode ter um espírito, mas que espírito foi esse que psicografou aquele livro? Porque, por exemplo, o espírito Charles, na época que a Dona Ivone psicografou, né, muitos não conheciam ainda, mas ela já conhecia de outras encarnações, e esse espírito também, por ter sido um médico, né, Dom Carlos Ramiro de Guzmán, que foi o pai dela, lá como Leila, ele prescrevia receituário mediúnico juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes, juntamente até com o próprio Roberto de Canaleiros, através da Dona Ivone. Então, já tinha, né, esse background, já tinha esse histórico, né? E o Dr. Bezerra não precisa nem falar, que todo mundo já conhece, né? Então, é isso. O importante, quando a gente for ler um romance, a gente atentar para esse detalhe. Por quê? Para a gente não cair em armadilha, porque muita coisa não é verdade, ou às vezes até aquela história é da cabeça daquele espírito, mas o que está trazendo de bom? Eu vou estar fazendo ligação mental com que tipo de espírito? E a gente às vezes lê um romance desses daí por aí, você vê que às vezes coisas que contrariam até a moral e os bons costumes, né? Querem falar alguma coisa, Andressa? Tem alguma pergunta, Andressa? Né? Então, é importante seguir, como você está falando, né? Paralelamente com o ensino revelado pela doutrina dos espíritos, porque a cada momento, a cada ato, a cada situação, tem aquela explicação, né, na doutrina espírita. Continue aí para a gente, por favor. O espírito Adolfo Bezerra de Menezes, em certa obra mediúnica a nós concedida, Dramas da Obsessão, classifica os romances espíritas de similares das parábolas messiânicas, visto serem eles extraídos da vida real do homem, enquanto as parábolas igualmente foram inspiradas ao Divino Mestre pela vida cotidiana dos galileus, dos judeus e de suas azáfamas diárias. Muito interessante, né? Essa parte aí que o Dr. Bezerra fala, né? Nesse Dramas da Obsessão, ela tem duas partes, né? A primeira o Leonel, né? Esqueci o nome agora. O personagem é Leonel, esqueci. Leonel e os judeus, primeiro do Dramas da Obsessão. E a outra, você lembra qual é o outro história? São duas histórias num livro só. A mais importante é essa, que conta a história do Leonel, que na Inquisição teve um comportamento assim muito violento com uma família de judeus, e essa família de judeus não o perdoou e perseguiu ele através das encarnações, que veio até levar ao fato dele suicidar, a filha dele mais velha se suicidar, e eram todos, depois a gente vai vendo, né, dando aqui um spoiler, né, vão ler Dramas da Obsessão? E aí, o que acontece? Ele vem até... Aí a filha vem até desencarnar, mais velha, e os outros estavam tentando suicídio também. E essa família era uma família que tinha uma relação de amizade com o pai da Dona Ivone, né? Nesse Dramas da Obsessão também, o Dr. Bezerra de Menezes pede ajuda ao Roberto de Canaleiros, que era esse grande amor da vida da Dona Ivone,
para eles irem socorrer. Então, foi realmente um caso verídico, aconteceu realmente. Só trocaram também o nome dele, né? Mas aí embaixo a Dona Ivone coloca lá o nome dele verdadeiro até, né? Mas é bem interessante, né? E essa comparação com as parábolas, o que você achou disso, Luiz? Você achou que é isso mesmo? Né? Ele comparou com as parábolas de Jesus, né? Se o senhor Bezerra de Menezes falou, eu concordo. Se o doutor Bezerra falou, você concorda? Eu concordo, né? Mas eu acho... Não é bem isso que a doutrina espírita ensina para gente. Em meu ponto de vista, eu acho que ele classificou muito bem um romance espírita, porque fala do nosso cotidiano, porém baseado em valores, em atos morais. Exatamente. Que se desenrolam no nosso dia a dia. Exatamente. E quando ele fala aí das parábolas, né, de Jesus, sim. Como é que eram as parábolas de Jesus? Eram com elementos também, né, daquele grupo, né, daquele grupo ali. Elaine, nós estamos na página 96, tá? Página 96, ali em cima. Então, olha só que interessante. Olha a responsabilidade dos autores espíritas, né? Porque não é uma coisa assim simples, não, né? A Dona Ivone tinha essa facilidade do desdobramento, né? Aqui ela já comentou, eu acho, se eu não me engano, a totalidade dos livros dela era nessa modalidade em que ela se desdobrava e o espírito levava ela para ver, plasmava a história ali, levava ela para ver aquela situação e ela sentia cheiro, sentia toda aquela emoção e aí quando ela voltava para o corpo ela escrevia, né? Eu acho que o do Emmanuel já era diferente, né? Do Emmanuel com o Chico psicografou, né? Comentam que quando o Chico estava recebendo aquele romance, o Paulo Estevão, que o vidente, o Chico, teriam visto até que o Paulo de Tarso estava ali, perto ali do Chico, né? Para poder que ele tivesse para que ele contasse essa história, né? Quer falar alguma coisa, Luiz? Nesse parágrafo, ela fala o seguinte: enquanto as parábolas realmente foram inspiradas ao Divino Mestre, ou seja, o romance é uma inspiração também. Com certeza, inspiradas ao Divino Mestre, muito bem, porque ele via ali, né, as coisas, os acontecimentos e tinha aquela inspiração divina, né? De Deus para Jesus, assim como você falou, né? Inspirado, porque a história realmente aconteceu, né? Agora, por que contar essa ou aquela história, né? Querem falar alguma coisa, Elaine? Luana, que senta aqui pertinho, Luana. Tá sem livro? Pega o livro da tua mãe. Quer não? E você, Luana, já leu algum romance espírita? Fala para sua mãe te dar um para você ler. Fala para ela. É muito melhor do que esses livros por aí, né? Vamos lá, continua, por favor. Engana-se. Engana-se, pois, quem julgar os referidos romances, histórias ilusórias, simples composições artístico-literárias para fins de propaganda doutrinária. Estamos autorizados a declarar, dada a nossa longa convivência com os mentores espirituais, que na grande maioria, pelo menos, se não na totalidade, nos romances mediúnicos existe a verdade de vidas humanas como fundamento, senão relatórios ligeiramente alterados a fim de não identificar completamente as personagens. No século XX... No capítulo. No capítulo 35 da sua bela obra Depois da Morte, referindo-se às realizações concretas do além-túmulo, o grande Leon Denis usa desta significativa descrição. Leon Denis fala: construções aéreas de cores brilhantes, desembórios resplandecentes, circos imensos onde se reúnem conselhos delegados do universo, templos de vastas proporções, de onde se elevam acordes de uma harmonia divina, quadros variados,
luminosos, reproduções de vidas humanas, vidas de fé e de sacrifício, apostolados dolorosos, dramas do infinito. Que lindo, né? Lindo, né? Que Como lindo. sempre, né? A poesia em Leon Que Denis. lindo. E esse capítulo é do livro Depois da Morte. Esse capítulo se chama Vida Superior, onde ele vai falar justamente como que, né, é um plano espiritual, né, superior, vamos dizer assim, né? Essas construções que a gente vê que é tudo o pensamento dos espíritos, né, aquele fluido espiritual. Fala. Pega o microfone, por favor. Sabe por quê? Pega o microfone, porque quando a gente está vendo em casa, né, Elaine, até eu assisto, a gente fica assim. Liga aí. Fala perto do microfone. Para a gente poder escrever um romance, tem que ter disciplina, né? Não. É o Doutrinário, moral. Muito E bem. Lu, olha só, não é DEM, é MDE. MDE. Doutrinário, moral e educativo, né? Muito bem, é isso aí. E aí a gente vê aí, né? A gente não vai citar nomes de ninguém, porque nosso intuito aqui não é ofender, enfim. Cada um é que sabe o que é bom para si. Mas a gente que já está estudando, a gente que já está vendo, né? A gente tem que ter muito cuidado. A mesma coisa, as redes sociais são bem, estamos aqui transmitindo a palavra de Jesus, dos bons espíritos, mas também podem se transmitir coisas ruins. Então, qual vai ser a nossa escolha? A mesma coisa, eu gosto de romance XX, do Anadol, querer os autores assim, porque fala assim, assado. E aí você vai vendo que não tem nada ali, conteúdo moral nenhum. Não tem conteúdo nenhum, é história pela história. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, como ela está falando aqui, tudo que a gente já falou, né? A composição, além da composição, né? Não é só para propaganda, é uma coisa assim, para quê? Para que a gente possa ter um conteúdo doutrinário também de uma maneira interessante, né? Porque a gente começa, às vezes a pessoa não gosta muito, nunca li nada de doutrina espírita. Claro que o indicado é você dar o livro dos espíritos. Mas se a pessoa, às vezes, você sabe que a pessoa gosta de ler um romance e tal, quer ver uma história para... Aí começa, eu falo para começar, nas Voragens do Pecado, né? Aí você vai lendo, depois você continua no Cavaleiro de Nimier, depois no Drama de Bretanha, aí você vai indo. Que é a chamada trilogia da Dona Ivone do Amaral Pereira. Que são Esses eu li. Qual? Maravilhoso. Das Voragens? Os 3. É Eu muito li bom, né? Os 3. E você não consegue parar de ler. Parar de ler, a gente não consegue, né? Impressionante. É muito bom, eu fiz isso também, né? A primeira vez que eu li também, quando eu entrei para a doutrina, né? Eu comecei a fazer os cursos e tal, mas aí eu descobri também a Dona Ivone, né? Só que a primeira vez que eu li eu era muito nova, eu não tinha nem 20 anos. Aí eu li meio que assim, como um romance mesmo, tipo assim. E não estava nem percebendo que era a história da vida dela. Depois é que eu fui ficar sabendo, estudando. Aí eu voltava, né, para eu não perder, né, eu pegava um papel assim e ia escrevendo o nome deles, para depois ir fazendo isso. Você vê quem ficou sendo quem, né? E nesse livro, Leila, aqui está até esgotado, mas na internet você consegue comprar em sebo. Aqui tem um quadro, né, que diz, das obras, é bem interessante, quem é quem, né? Isso é fofoca mediúnica, fofoca espírita. Não é não. Por que isso é interessante? Aqui, final, quadro, resumo das encarnações da Dona Ivone. Por quê? Para a gente perceber como é que é a evolução dos espíritos, né? Porque, por exemplo, os Charles, eles se conhecem, na verdade, acho que desde a época do Egito Antigo até antes, né? E um livro também muito bom é o Sublimação, que aí conta, no conto Nina, é uma reencarnação dela antes de reencarnar como Leila.
Então, quer dizer, tudo vai fazendo sentido quando a gente vai vendo, vai estudando, e vai vendo a evolução dos espíritos. Por exemplo, o Charles teve uma evolução mais rápida, porque quando ele entendeu o que era o verdadeiro amor, né, aí ele começou, deu esse, né, salto aí. E aí, naquela encarnação das voragens do pecado, que ele era o Carlos Felipe II, e o doutor Bezerra era o Carlos Felipe I, ele morreu pelo Cristo, vamos dizer assim, né, em nome do Cristo, lá na noite de São Bartolomeu. Querem fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Elaine? Elivânia? Viu como é que é o seu nome? Não estou melhor que o Newton, Elivânia? Pelo Newton não está lembrando, né? Vamos lá, então continuando. E Dona Ivone continua. E nós mesma, e também o leitor, somos testemunhas de que as reproduções de vidas humanas acima citadas já foram ditadas aos médiuns por meio de visões e da psicografia. E os romances da vida real aí estão, na bibliografia espírita, prestando serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta, olha, que devemos ter na vida social ou íntima, em face das leis de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Quanto à conduta que devemos ter, porque você vê que nessas são histórias da vida real, né? Pelo comportamento, né, que a Ruth Carolina que a Dona Ivone, como Ruth Carolina que ela teve, por não ter perdoado. Olha o que o não perdão dela fez, né? E deu em várias encarnações, né, que ela teve que vir, e também o Roberto de Canaleiras, que na época era o capitão da fé, Luiz de Narbonne, né, e mostrando sempre, né, a importância da gente estar o quê? Seguindo as leis de Deus, que quando a gente se afasta, né, está lá no Livro dos Espíritos, a gente só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Elaine, eu estou sentindo que você quer falar, pega o microfone para falar. Senão, a gente fica em casa, não fica escutando. Com certeza, senta aí. Só podia alguém... Não, é porque ela falou já, não sei se foi nesse livro ou no outro, que para ela, a pior coisa para ela, a dificuldade maior que ela teve foi o perdão, né? É nesse livro, muito bem lembrada, Elaine. É na introdução, né? É nesse livro mesmo. É nesse livro, olha aqui, ó, quer ver? Na introdução, é maravilhosa essa introdução também, né? Aqui, né? Deixa eu ver. Enfim, eu não estou lembrando, não estou conseguindo achar agora, mas é na introdução com certeza. Aí ela diz que tá aqui, achei assim. Ela vendo assim, poderíamos aqui, está lá na página 8, lá da introdução. Então, ela diz aqui, poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência, e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. E aí a gente, como médium, fica se achando muito sofredor, né? Ah, porque o seu Nito é chato, ele me chamou a atenção. Ah, a Dilane me chamou a atenção. Não venho mais, não. E mimimi. E Dona Ivone chorou muito. Porque, imagina naquela época, gente, 1940 e pouco aqui, né, 42, que ela teve esse problema, e, enfim, no interior, na pobreza, e ela lembrando de tudo, lembrando daquela casa maravilhosa que ela tinha, daquela família. Ela não tinha reencarnado numa família má, numa família ruim, não, a misericórdia divina ajudou ela muito, né, porque o próprio pai depois veio, né, a se tornar espírita, mas não tinha grande conhecimento, mas foi, né, tinha alguma noção, e eram até boas pessoas, né.
ajudar, ela aprendeu a lidar, ela conta naquele livro, não sei se era, acho que é Devassando Invisível, né, que foi estudado antes, que o pai dela abrigava as pessoas na casa dela, lembram disso? Aí botava os mendigos para tomar banho, botava aquilo tudo, mandava ela e os irmãos pegarem a benção daquelas pessoas, quer dizer, ensinou o respeito, ensinou muita coisa para ela. Mas como que ela sofreu, né? Depois que o pai desencarnou, a família desencarnou, ela ficou morando com um, morando com o outro. Ela não ganhava muito, ela era uma costureira muito pobre. Não era professora, né? Enfim. E aí colocando, né? Como lá no final ela coloca ali, né? Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e olvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita. É o testemunho do perdão que aqui deixamos, único testemunho ao demais que nos faltava apresentar, e o qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Então, nesse livro aqui, ela coloca as suas experiências, nas recordações da sua mediunidade, mas ela não fala, né, dessas pessoas, não acusa ninguém que prejudicou ela, não fala, eu sofri por causa de fulano me traiu, né? Fulano. Teve época de Dona Ivone não ser aceita em centro espírita, gente. Aí o que ela fez? Ela foi trabalhar sozinha. Não é isso? Para atender lá os espíritos, né? Fala. Eu nem preciso muito. O próprio Memórias de um Suicida, quando ela escreveu, a FEB não aceitou. Mas é porque... Olha. Exatamente. Mas aquilo tudo foi parte de um processo, sim, né? Que na época eles só aceitavam os livros de Chico Xavier e não queriam... né? E aí, mas de certa maneira, para ela, aquilo foi uma prova, né? E também para que tivesse mais tempo para que Leon Denis fizesse enxertasse a parte doutrinária, porque o Memória do Suicídio, Camilo Castelo Branco, não era um espírito evoluído com grande conhecimento doutrinário, né? Ele foi passando ali as impressões dele em vários momentos, e aí veio Leon Denis e deu esse formato, né, colocando em cada situação ali o conhecimento da doutrina espírita, né? A gente percebe bem isso. E hoje, quando nós lemos, né, agora aqui no século XXI, a obra-prima literária que é esse livro. Maravilhoso, é impressionante. Né? O próprio Chico falou que Memória do Suicida é um livro aí para mais de centenas de anos, né? E realmente né? E aí tem gente que fala, Deus me livre, não leio não, faz mal ler. Já ouvi muita gente falando isso, né? Não vou ler não, mas, gente... Não é isso. Sabe o que é isso? É aquela velha história. Os inimigos da doutrina espírita estão dentro das casas espíritas. Falsos cristos e falsos profetas. Como eu já falei para vocês aqui em várias vezes, a gente já abordou isso aqui. Leon Denis. Pouco se sabe sobre Leon Denis. Quando se comenta em Leon Denis, até no seu próprio Centro Espírita Leon Denis, né, se comenta assim, Leon Denis seria, se Allan Kardec não fosse, falisse, Leon Denis ia ali, continuar. Né, a gente vê, não, a obra de Leon Denis é linda, maravilhosa, é uma obra poética, mas não se estuda. Eu estudei, fiz curso de Depois da Morte, fiz curso de problema. Pergunta se eu sei grande. Não sei não, estou aprendendo aqui, estamos aqui todas aprendendo. Porque ali é a gente estudar, é a gente refletir, é a gente ler Leon Denis, a gente precisa ler, refletir sobre aquilo tudo aqui também, como no Dona Ivone, né? E a gente vê a beleza que é isso, né? A beleza que é. E pode ler tranquilamente, gente. Né? Leia um pedacinho, às vezes se der sono, porque né, pode acontecer, aí depois lê mais um pouquinho, né? Ou então, melhor ainda, vim aqui para o centro estudar. Não é isso? Porque aí um ajuda o outro, um viu. A gente dialogando, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá? Querem falar alguma coisa? Perguntar? Tem pergunta aí? Ninguém gosta, está gostando, né? Da gente, né?
Importante é gostar de Dona Ivone. Vamos lá. Em O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no relatório das comunicações das entidades sofredoras que o codificador analisou, encontraremos temas variados, levantados de ocorrências reais, que poderiam ser transportados para histórias educativas modelares, de sabor espírita, ao passo que o mesmo Denis, em outro livro de sua autoria, relata acontecimentos observados durante experiências espíritas realizadas sob controle científico rigoroso, que permitiriam farto cabedal para histórias e romances fundamentados em acontecimentos reais. Qualquer médium meticuloso e honesto, que amasse os próprios desempenhos mediúnicos com verdadeiro desprendimento, do seu convívio com as individualidades espirituais, colheria assuntos dignos de serem transportados para a boa literatura educativa, desde que se estribasse na verdade dos mesmos acontecimentos e não em fantasias do subconsciente. E quantas confissões e narrativas de espíritos sofredores, durante as chamadas sessões práticas, encerram dramas pungentes, muitas vezes impressionantes, cujos exemplos são excelentes para a reeducação das massas? Muito obrigada, Luiz. Então, como a gente já viu, o Céu e o Inferno, na segunda parte, o Céu e o Inferno está sendo estudado aqui, quinta-feira, acho que é quinta-feira, né? Quinta-feira, 9 horas, né? De manhã, acho que é 9 horas. Na segunda parte, é a parte do relato dos espíritos. Porque em todos esses estudos que Kardec fazia, né, depois que ele instituiu a sociedade, fundou lá o primeiro centro espírita, que é a Sociedade Espírita de Estudos Parisienses, ou Sociedade Espírita de Paris, eles recebiam comunicações mediúnicas, né? E aí ele escolheu algumas aí, claro, né, com aval dos espíritos e classificou, né? Então é isso que ela está falando, essas experiências reais dos espíritos, e são bem interessantes, inclusive essa que é citada no caput, né, no início desse capítulo, que é a história do suicida da Samaritana. O que foi o suicídio da Samaritana? A Samaritana, como se fosse um hotel, né? Hoje em dia, se eu não me engano, se transformou numa loja de departamentos em Paris. E ele chegou lá, pediu um quarto, que preparasse um banho para ele. Aí tá, ele foi. Daqui a pouco, como lá o concierge, né, o recepcionista, vamos dizer assim, né? Ele não saía do quarto e tal, foi lá, bateu lá e não atendeu, e quando viu, estava na banheira, tinha cortado a garganta e estava tudo cheio de sangue, né? E como ele não tinha documento, não tinha nada, foi enterrado como se fosse assim, né? Desconhecido. E aí, na época, ele foi invocado na sociedade, foi claro, para a mídia, né? Para os jornais, e foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, e aí traz o sofrimento, fala do sofrimento dele, né? O guia do médium vai ajudar, e depois é feito algumas perguntas, né, que o Espírito São Luís fala, né? E aí o que ele fala aqui, que é muito interessante, que eu marquei aqui, né? O espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo da sua vida. A morte natural é o livramento da vida. O suicida a rompe inteiramente, né? Então, assim, como que é sério essa questão do suicídio, né? Como que é muito interessante a gente ler, ali tem as mensagens dos espíritos felizes, dos espíritos sofredores, dos espíritos endurecidos. E aí, né, a gente vê também nas sessões de desobsessão, né, de atendimento espiritual. A gente não comenta nada em particular, porque pertence ao trabalho, e a gente também, mas são exemplos para nós, né? Espíritos sofredores, durante as chamadas sessões práticas, encerram dramas pungentes, muitas vezes impressionantes, cujos exemplos são excelentes para a reeducação das massas, né? Então, quanta história a gente vê, né, ali, interessante, no próprio atendimento aos suicidas aqui, né, na casa, né, testemunhos assim que muito tristes, né, em sua maioria, e a gente vê como que às vezes por conta de um segundo impensado, o espírito se complica de uma maneira que não tinha necessidade de se complicar, porque tudo passa.
Aquilo que agora, naquele momento, está me fazendo sofrer, assim, né, muito, amanhã já pode ser resolvido. Vamos ter fé. Aqui mesmo no Recordação da Mediunidade, mais para frente, né, e no próprio livro Leila, o que faltou para ela como Leila foi a fé. E como é que ela despertou tão rápido quando ela foi, lá desencarnou como Leila, depois para reencarnar como Dona Ivone? Porque o pai dela, o Charles, já vinha várias encarnações passando conhecimento para ela. Então, desde lá, da época do século XV, né, ele como Carlos Felipe II, né, para quem lê o livro, ele reunia, ele era o filho mais velho, ele reunia a família e falava do Evangelho de Jesus, já naquela época, e passava esse conhecimento. Ela que não ligava muito, ainda estava muito naquela coisa material da vida, né? E depois depois ele veio como conselheiro, ele veio como padre, mas teve uma relação de amizade com ela. Aí depois ele veio como primo, né? E depois, como assim, uma pessoa, como ela foi menina, né? Ele encontrou ela como dançarina na rua e acolheu ela na casa dele, mas sempre passando conhecimento doutrinário. E na encarnação dela como Leila, ela não ligava muito, então ele obrigava a estudar, né, com ela, né, o Livro dos Espíritos, porque ele já existia, né, ele já tinha conhecimento do espiritualismo, das experimentações que eram feitas na época de Kardec até, ele conheceu Allan Kardec, viajou, ele tinha uma casa em Paris, né, e, enfim, ele já participava desses estudos, e depois que foi publicado o Livro dos Espíritos e tudo, ele levou esse conhecimento para ela, mas ela, né, não quis. Fingia que ali estudava com o pai, para agradar o pai, mas no fundo ela não queria, ela queria o mundo. Mas a semente foi plantada. É igual aqui, na evangelização, tanto de adulto quanto de criança. A gente às vezes quer que a criança entenda tudo ali, não é não, Luana? Esses jovens, Luana, como é que é ali nos jovens? Eles entendem tudo? Estão ligando para muita coisa? Muitos não, né? Tem você que despertou, tem outras, porque os pais estão aqui na casa também. Mas aí a semente foi plantada. Em algum momento vai vir a dar frutos. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Quer falar alguma coisa, Luiz? Quero sim. A gente está falando aqui de romance mediúnico que a dona Ivone trouxe. Olha que interessante a conduta dela com a doutrina e a retidão. No parágrafo de cima, ela fala o seguinte: prestamos serviços à obra de esclarecimento quanto à conduta que devemos ter. Nesse parágrafo, ela fala, muitas vezes impressionantes, cujos exemplos são excelentes para a reeducação das massas. Sim, com certeza. Olha como que o teor dos livros dela é bem direcionado para a educação, para a moralização. Sim, com certeza que é a solução para a resolução de todos os problemas da humanidade. E a gente vê também, né, no livro de Leon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra. Por que eu estou repetindo isso? Porque é um livro desconhecido. Porque muita gente acha que está falando sobre guerra e não vê a beleza das mensagens que tem ali, falando sobre isso. Ele chama essa atenção, que tinha que ser passado, né, essa coisa da conduta de acordo com a lei de Deus, né? E a gente vê, ela citando Leon Denis, né, como é que é bonito, né? E Leon Denis foi quem fez, né, a organização aí do Memória de um Suicida, um espírito que ajudou muito ela, sempre ajudou muito ela, além do Dr. Bezerra também, claro, e de outros, né? Quer falar alguma coisa, Luciana, Elaine? Querem falar? Luana, estou sentindo que você quer falar alguma coisa, quer perguntar. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos nos esforçar para que a gente não tenha... A gente hoje tem isso aqui, tem o Memória do Suicida, na época dela não tinha, não. Não tinha. Agora a gente tem esse código de conduta, porque a gente tem, claro, o Pentateuco, como o Luiz falou, né? Os livros que Kardec deixou, mas para facilitar, né, é o que chamam de obras subsidiárias, que vão facilitar a compreensão através dos exemplos, como você falou.
Continua aí, Luiz, por favor. Comumente, pois os fatos narrados nos romances mediúnicos são extraídos das próprias vidas planetárias, remotas ou recentes, dos autores espirituais, como sabemos, acontecido com as obras há 2000 anos e 50 anos depois, concedidas pela entidade instrutora Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, além de outras da mesma entidade, que ventilam existências de personagens por ela conhecidas no além. De outras vezes, os fatos são extraídos da existência dos pupilos ou amigos espirituais dos autores da obra, como sucedido ao romance Amor e Ódio, ditado pelo espírito Charles, e Dramas da Obsessão, onde a entidade de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes descreve as dramáticas peripécias de uma pequena falange de protegidos seus, encarnados e desencarnados, durante trabalhos que, como orientador espiritual de centros espíritas, realizou, ao passo que no volume Nas Voragens do Pecado, a nós também concedido mediunicamente, vemos a vida do seu autor espiritual, Charles, o Carlos Felipe II da mesma obra, e de criaturas por ele muito amadas na época, ou seja, no século XVI. E todos sabemos que o mesmo se deu com o espírito Conde Rochester, que em vários dos seus livros, confiados à médium russa Condessa Krijanowski, participa o leitor não só das suas próprias atividades de espírito em marcha de evolução, mas também da ligação milenar existente entre o seu próprio espírito e o da médium que o serviu. Também a entidade Padre Germano confia episódios de sua vida terrena à médium espanhola Amália Domingo Soler, confidências que resultaram num dos mais belos e encantadores livros que enriquecem a bibliografia espírita, Memórias do Padre Germano. Muito interessante, muita informação aqui, né? Então, como ela diz, né, como a gente já comentou, os romances mediúnicos são extraídos das próprias vidas planetárias, quer dizer, das vidas existenciais remotas, quer dizer, muito antigas ou mais recentes, né? Aí, como aconteceu há 2000 anos, o espírito Emmanuel, na época ele era um senador romano, Públio Lentulus, né? 50 anos depois é quando ele é uma reencarnação dele, ele reencarna como escravo Nestório, né? E outros, né, concedidos a entidades que são assim personagens conhecidos por Emmanuel no além. Por exemplo, o caso do romance Renúncia, da história do espírito Alcione, vocês conhecem? Então, ali a gente vê, mas na verdade também o Emmanuel, nesse Alcione, ele era o padre, você lembra, Helene? Ele foi o preceptor ali, um padre conselheiro da Alcione, da mãe da Alcione primeiro, né, da Madalena, e depois do padre, esqueci o nome, eu vou me lembrar. Não, Gregório não, o Gregório é da Libertação, padre, não, esqueci, depois a gente vai lembrar. É só pegar lá o Renúncia e ver. Né? Então, lá, o Amor e Ódio. Amor e Ódio também é um espírito chamado Gaston de Saint-Pierre, que foi conhecido aí do Charles. Né? E Dramas da Obsessão, que a gente já falou. Né? Eu acho bonito, né, ela colocar Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Né? Doutor Bezerra, ou Bezerra para lá, Bezerra para cá, que a gente chama. E olha o respeito. A mesma coisa, Chico Xavier, né? Como é que ele chamava Jesus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre falando de maneira reverencial, né? E nas Voragens do Pecado, né, ela não falou aqui que foi ela, que ela também estava na voragem dos pecados, fala que da vida de Charles, de alguns espíritos que ela muito amou. Esse de Rochester aqui, eu realmente nunca li nada de Rochester, você já leu? Você leu? Você leu? Gostou, Elaine? Gosta muito dele? Eu não tive a oportunidade ainda de ler. É aquela história, a gente vai se encaminhando, né, para algumas coisas assim, outras a gente não dá, mas também dizem que é muito bom. A Elaine está falando que é muito bom. Quer falar? Então, o Padre Germano, eu estou doida para ler também, Memórias do Padre Germano, dizem que é muito bom. Muito bom, né?
Então, olha só a quantidade de romances mediúnicos, sérios, bons, que estão aí para a gente ler, e a gente não quer ler. E a gente quer ficar lendo uma revistinha de fofoca, né? Aquele negocinho verde que faz assim, que aí passa, repassa. A gente passa o dia inteiro fazendo assim, ó. Outro dia, uma vez eu vi num documentário que até esse planejamento de você passar assim no celular, isso tem uma lógica que vai afetar o teu cérebro. E a gente perde horas. A gente que eu estou falando de maneira geral, né? Ali. Pega um livro, vai ler. É bom para a mente, é bom para a gente não ter Alzheimer na velhice. Então, vamos acabar aqui nesse capítulo mesmo. Então, quer falar alguma coisa, Luiz, sobre isso? Né? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Né? Então, a gente vai vendo da importância. Né? Por que testemunho? Porque muitas dessas histórias são dela. Né? E o quanto que ela sofreu, vocês imaginem, ela estando ali, tendo aquelas lembranças, né, sendo levada em desdobramento, para ver a cena desenrolar e ver, nossa, fiz besteira. Já pensou? Caramba, olha só o que eu fiz, tipo isso, né? Quanta dor aquilo foi para ela. Era uma provação, uma expiação e uma provação para ela também. Na época, ela já tinha outro entendimento, né? Que ela já estava madura, mas quando ela estava criança, ela reencarnou. Eu não lembro em qual livro que é, se é nesse Leila, não sei. A preparação do perispírito dela foi diferente das pessoas comuns, para que possibilitasse, né, na verdade, o perispírito não, da mente dela, né, para que eles fizeram alguma coisa para que ela se lembrasse quando reencarnou, que a maioria de nós não lembra, né? Para que se lembrasse. Então, ela pequenininha, ela lembrava e ela dizia, né? Mãe, eu não quero esse vestido feio, eu quero aquele vestido assim, assado. Descrevia o vestido todo. E ela reencarnou numa família do interior, lá de Minas, eu acho, se eu não me engano, né? Daqui do interior do Rio de Janeiro, né? Rio das Barra Flores. Mansa, Rio eu das... acho. Barra Mansa. Barra Mansa, Rio das Flores, né? Quer dizer, pobre, aqueles vestidinhos de chita devia de ser, né? Aí imagina falando, e a mãe dela com um monte de filho, o que acontecia, como ela relata naquelas entrevistas que já passaram para a gente, umas boas de umas chineladas, porque, né? A mãe, não por causa da mãe, mas tanto é que em certa época da vida dela, a mãe levou para a avó paterna tomar conta dela, que era uma avó que ela era muito boa, foi muito boa para ela, né? Então, a gente vê aí como que esse espírito se expõe para que a gente hoje tivesse esse material. E quantas, né, de nós não procura saber, não se interessa, não lê? Fica aí, relegado, né? Como que é bom, né? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Não, né? Então, vamos encerrar. Paramos aí, por favor, Andressa, anota página 98, no segundo parágrafo, né? Todos esses luminares do mundo. Semana que vem, você que dia? 2, Então, no dia 2 de junho, a gente se encontra de novo, né? O Newton vai dar aula e eu vou ficar ouvindo. Ele falar que é muito bom, porque ele conheceu mais, né? Então, tem um conhecimento, uma experiência maior, né? Vou fazer a nossa prece, então. Amado Mestre Jesus, quanto te agradecemos, Senhor, de primeiro pela oportunidade de reencarnar nesse planeta Terra, de ter essa oportunidade de termos mais uma chance nessa nossa vida de espírito imortal. Agradecemos também ao nosso anjo guardião que nos trouxe até aqui nessa tarde, seja fisicamente ou através das redes sociais, para que, em contato com essa espiritualidade amiga, possamos absorver essas vibrações de paz, de amor, e que, através desses exemplos dessa nossa irmã, Ivone, do Amaral Pereira, e de tantos outros companheiros também, nosso querido Emmanuel, que tiveram dificuldades e superaram
sofreram e choraram, mas chegaram no caminho, no teu caminho, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a cada um que aqui se encontra, encarnado, desencarnado, aos nossos companheiros das redes sociais que estão ligados conosco. Envolve, Senhor, essa casa de amor, sustentando, Senhor, também a direção material e espiritual desta casa que nos acolhe, que nos abriga, que é o nosso porto seguro. Que possamos então, Senhor Jesus, seguirmos de volta aos nossos lares ou aos nossos destinos, em paz, protegidos, Senhor, por essas vibrações doces e serenas do Teu amor. Que seja então, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas acima de tudo, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo do livro Recordações da Mediunidade. Graças a Deus.